O que é a lepra? Que características tem e de que forma afetou Portugal durante a Idade Média? Para responder a estas e outras questões, convidei Ana Rita Rocha. É doutora em História pela Universidade de Coimbra e é atualmente investigadora do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Participará nesta iniciativa de Pandemias e História na Era da Covid-19 para nos falar sobre a lepra em Portugal durante a Idade Média. Olá, Ana Rita. Obrigado por aceitares o convite para participar nesta iniciativa de Pandemias e História na Era da Covid-19. Estou muito contente por te ter aqui hoje. És especialista num tema muitíssimo interessante, que certamente as pessoas irão gostar de ouvir falar, que a lepra, as chagafarias, a assistência durante o período medieval. Como é que está a ser a tua vida neste momento, depois de um período de quarentena e agora de desconfinamento? Olá Flávio, antes de mais muito obrigada, eu é que agradeço o convite para estar aqui e falar de um tema que me é muito querido, penso que posso dizer assim. O período de confinamento eu tenho andado muito tranquila, sou franca, com receio, por mim, pelos meus, por quem está próximo e por todos naturalmente. Estive 2 meses em confinamento, esta semana já me dei ao luxo de sair e de começar também lentamente a tentar regressar um pouco à normalidade, embora nós, enquanto historiadores, tenhamos, eu diria que a sorte neste momento de poder trabalhar a partir de casa, e temos mesmo essa sorte e tem sido e vou continuar a trabalhar a partir de casa enquanto puder, mas tentar também começar a descolar um bocadinho e a ver o mundo cá fora. Mas com muito receio realmente, mas também com alguma tranquilidade, penso. E esperança, não é? No E fundo, esperança, muita esperança, não vou sim. dizer que se desenvolva uma cura rapidamente para a doença, mas que o nosso novo normal possa chegar em breve e que a vida continue, e mesmo assim. Vou iniciar então aqui a minha bateria de questões, como é óbvio serão direcionadas para os temas da tua investigação. A lepra é uma das grandes pandemias da nossa história, é uma doença causada por uma bactéria cuja descoberta só ocorreu, descoberta científica em 1873 por um físico norueguês, Gerhard Hansen. Curiosamente, enquanto andava a fazer leituras de preparação para esta entrevista, um facto que eu desconhecia, na década de 1980 ainda havia cerca de 5,2 milhões de casos anuais de lepra, um número absolutamente impressionante. Atualmente o número não chega aos 200 mil, que significa que a doença ainda não desapareceu. De uma forma muito simples, começo por te perguntar o seguinte: o que é a lepra? Qual é a sua origem e que características genéricas é que tem? Ok. Bom, para começar então, a lepra é uma doença infecciosa causada pela bactéria de que já falaste, foi descoberta apenas no século XIX, em 1873, salvo erro, o Mycobacterium leprae. É uma doença que terá tido origem, há sempre algumas dúvidas, naturalmente, em relação à sua origem, mas uns autores apontam para o Extremo Oriente, portanto, para o Sudoeste Asiático, Sudeste Asiático, portanto, China, Índia, alguns séculos antes de Cristo, e depois, à medida que foi avançando, a partir do seu foco do Próximo Oriente, ter-se-á então difundido para a Europa. E a lepra, enquanto doença infecciosa e que com uma manifestação dermatológica, pode assumir duas formas principais, extremas. Há depois também formas intermédias, mas aquelas que mais interessam é a lepra tuberculoide, é uma forma menos grave da doença, causa algumas áreas de insensibilidade, com pouca manifestação visível e muito mais de progressão mais lenta, poderá levar a paralisias, mas muito pouco grave. E depois temos a lepra lepromatosa, que é aquela que nós mais associamos, que quando nos falam em lepra, e que eu penso que toda a gente terá um pouco essa imagem e esse conhecimento, que é aquela lepra que debilita, que mutila, que deforma, que tem características muito visíveis, as cartilagens que se vão deteriorando, tem uma evolução também lenta, mas é muito rara para todos os efeitos. Seria e é muito rara, e pode também depois ter efeitos ao nível da voz,
a voz vai se tornando cada vez mais rouca e também ao nível da visão. Isto é o que nós hoje sabemos de lepra. Na Idade Média havia também uma concepção um pouco diferente, embora não muito distante do que é a concepção atual e pelo menos da lepra lepromatosa. Mas temos de ter atenção que a lepra tem já começa a surgir a partir da Bíblia, é difundida a partir da Bíblia. Estamos sobretudo na presença de uma, eu não diria errada, mas de uma tradução do hebraico para o grego e posteriormente para o latim, talvez não seja a mais adequada, porque temos a Tsarat, penso que não, em hebraico se dirá assim, do Antigo Testamento, que são duas doenças de pele no geral e que depois foi sendo traduzida por lepra, e tudo isso vai dar a concepção medieval de lepra um pouco a questão do pecado, da remissão, por um lado pecado, por outro de remissão dos pecados e do leproso ser um eleito de Deus, e que vai também dominar muito o pensamento medieval. Se me permites, eu vou dar voz a um médico medieval, o Bernard de Gourdon, em 1305, que faz uma descrição da lepra para mostrar que eles tinham uma certa percepção do que realmente era a lepra e não estavam assim tão distantes do que nós sabemos hoje. Okay. Então, a lepra é uma afecção de todo o corpo, provoca pústulas e excrescências, a reabsorção dos músculos, principalmente o de entre o polegar e o indicador, a insensibilidade das extremidades, gretas e afecções cutâneas. São sinais que anunciam o fim, a corrosão da cartilagem entre as narinas, mutilações das mãos e dos pés nuns casos, aumento da grossura dos lábios e nudosidades em todo o corpo noutros, dispneia e voz rouca. Portanto, eles teriam noção do que era a lepra, mas também temos de ter em atenção que muitas vezes a lepra na Idade Média era confundida com outras doenças dermatológicas que também tivessem sinais visíveis e, portanto, por vezes levava a diagnósticos errados. Mas também, quando esses diagnósticos errados aconteciam e eles se apercebiam, os supostos leprosos chegavam a ser expulsos das gafarias. Há exemplos em França, salvo erro, em que os leprosos foram expulsos porque não eram leprosos. Tinha-se chegado à conclusão que o diagnóstico não estava correto. Portanto, havia essa preocupação. Isso é extremamente interessante, não é? A forma como eles tentavam já descrever e identificar todos os sintomas para uma melhor compreensão da própria doença e separar aqueles que teriam a lepra de outras, não é? Sabendo que, conhecendo agora um bocadinho melhor sobre qual era a doença e qual é a sua origem, o que é que nós sabemos sobre as formas como ela se propagou pela Europa, não é? Falaste da origem, uma origem asiática, como é o caso, por exemplo, também da peste negra e da Covid-19 atualmente. Nós sabemos que, por exemplo, no caso da Covid, foi através dos voos comerciais que essa doença se propagou tão rapidamente por todo o mundo. Durante a Idade Média, a peste negra aproveitou-se do facto das embarcações mercantis circularem e unirem partes tão distantes do continente europeu, por exemplo. Então, o que é que nós sabemos sobre a sua forma de propagação da lepra na Europa e também que registro é que existe a sua entrada em Portugal? E existe também alguma indicação sobre um maior surto num determinado período histórico e que regiões é que foram mais afetadas? Bom, antes de mais, a lepra terá chegado à Europa a partir dos seus focos no Próximo Oriente e terá sido logo no primeiro século da nossa era, que terá, aliás, um pouco antes, dependendo também dos vários historiadores, mas alguns historiadores apontam para uma difusão pelos fenícios, apenas nas costas do Mediterrâneo, portanto nos portos onde eles iam fazendo o seu comércio, onde iam estabelecendo os seus contactos, e depois, já mais tarde, então já no primeiro século ainda da nossa era, terão sido as legiões romanas de Pompeu que terão trazido do Egito, terão trazido a lepra para o coração da Europa, já para o seu interior, para a França, para a Inglaterra. E o que é certo é que no século IV, se não estou em erro, já há registros de leprosos em França, até vestígios osteológicos, salvo erro, e penso que no séculos V, VI, mais VI, há alguns concílios
começam a integrar estas questões dos leprosos e da lepra. E, portanto, já nessa altura, e ao longo da Alta Idade Média, a lepra vai se tornando endémica, para depois, já no século XII, haver uma presença, que é então que eu também irei falar, uma presença já mais evidente da doença no continente. No caso de Portugal, temos, enquanto registros escritos e de conhecimento da doença, no século X, temos já, por exemplo, o testamento de Madonna Dias, ou outros documentos, onde nas sanctions, nas cláusulas cominatórias, se atribuía como castigo a quem não cumprisse aquilo que estava estipulado no documento, ser atingido pela lepra desde a ponta da cabeça até à ponta dos dedos dos pés. Mas aqui temos mais a presença da lepra como castigo, não é? Aos infratores seria infligido esse castigo, e portanto poderá ser o conhecimento que vem das Sagradas Escrituras, difundido pela Igreja. O primeiro registro de um leproso, mais antigo registro documental de um leproso no território que hoje é Portugal, data de 1107 e terá sido Odório Guandilás, que apela à caridade dos frades de Paço de Sousa, porque sofre de lepra. E aqui também a presença da lepra enquanto uma doença que invalida, que causa invalidez. A pessoa não tem como trabalhar, como se sustentar, e então precisa de recorrer à caridade dos frades. Esse é de facto o registro mais antigo. Depois, nos séculos XII e XIII, associa-se de facto esses séculos a um maior surto da doença, mas que pode ser explicado também por muitos fatores. Por um lado, a doença estará efetivamente mais difundida, mais presente, e cada vez mais aumentam as referências aos leprosos nos testamentos da sociedade, dos particulares, falando agora no reino de Portugal, ainda antes da fundação do reino, mas também ao longo, já com o reino estabelecido. Mas temos também de inserir esta maior presença dos leprosos e da lepra na chamada Revolução da Caridade, como André Fouché lhe chamou, que é quando, no contexto do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento económico, de aumento demográfico, a Igreja apela cada vez mais os seus crentes a praticarem a caridade como forma de redenção e de salvação eterna. E então aumentam as referências aos leprosos, como eu referi nos testamentos, porque eram um dos meios, ou um dos principais, talvez dos melhores intercessores, se assim possamos dizer, porque sofriam tanto em vida que junto de Deus poderiam ter um papel de intermediários muito eficaz. E depois começam também a surgir as gafarias, que depois irei falar. Sim. Aliás, aquilo que estás a falar neste momento vai mesmo ao encontro da próxima questão que eu tenho aqui para te colocar. Olhando para a realidade atual, nós vemos como a sociedade ocidental ficou impressionada como na China construírem um hospital em poucos dias. Daquilo que eu pude perceber, e tal como referiste ainda agora, provavelmente ocorreu um surto de lepra durante os séculos XII e XIII que poderá estar associado a esse fenómeno que tu referiste da Revolução da Caridade, citando, não é, André Fouché. Este fenómeno também ocorreu em Portugal, já agora utilizando a mesma expressão, essa Revolução da Caridade, e quão rápida foi, por exemplo, a intervenção de instituições religiosas e políticas, por assim dizer, dos governantes para criar instituições de apoio às pessoas que padeciam dessa mesma doença? A resposta terá sido relativamente rápida. Como te disse, as primeiras referências surgiram nos finais do século XI, vão aumentando ao longo do século XII e depois XIII, e nós temos as primeiras referências a gafarias, a casas, a hospitais para leprosos, nos inícios do século XIII. Posso dar como exemplo a Gafaria de Coimbra, instituída em 1210, a de Santarém já tem compromisso em 1223, e a de Évora terá surgido também ao longo do século XIII, porque temos a primeira referência em finais do século XIII. A de Lisboa poderá ser ou não desta altura, mas as primeiras referências são já dos séculos XIV e XV.
Mas há um aspecto também muito importante, e nessa questão da rapidez dos governantes atuarem, é que muitas vezes os próprios leprosos atuavam primeiro do que eles. Eles à partida organizavam-se em comunidades ainda antes de ser fundada uma gafaria ou um hospital. Já agora aproveito, eu falo em gafaria enquanto hospital para leprosos, porque os leprosos eram também conhecidos como gafos na Idade Média, fazer esta ressalva. E eles vão-se começando a organizar ao longo do século XII, por exemplo, os leprosos de Coimbra, ou tem o caso dos leprosos de Trouxemil no Livro Preto, que é ali uma comunidade perto, uma localidade perto de Coimbra, e eles próprios vão-se então organizando. E no caso de Coimbra, é o rei Dom Sancho II que manda fundar a gafaria, que faz uma doação de 10.000 morabitinos ao abade de Alcobaça para fazer uma gafaria na cidade, mas quando são compradas as primeiras propriedades com esse dinheiro, que é indicado especificamente em 1212 e 1214, que as propriedades estão a ser compradas com o dinheiro que Dom Sancho lhes doou, ainda não há qualquer referência de que a venda tenha sido feita à gafaria de Coimbra, ou, por exemplo, em que estejam presentes os seus administradores. São os leprosos de Coimbra que estão em São Lourenço, que é depois onde de facto a gafaria se instala. Portanto, parece-me haver uma primeira comunidade, e o que é certo é que no século XII eu encontrei em testamentos a doação de bens imóveis aos leprosos de Coimbra. A doação de bens imóveis pressupõe uma certa organização para que os bens possam ser geridos, portanto eles teriam alguém que os representasse, mas estariam de facto organizados. No caso da Gafaria Coimbra, como já falei, foi o rei que fundou a instituição e a Gafaria vai ser muito acarinhada pelo poder régio ao longo de toda a Idade Média, mas, por exemplo, em Santarém a Gafaria foi fundada pelos próprios leprosos. Depois o alcaide e os alvazes do concelho é que acabam por dar o seu consentimento e confirmar essa fundação. E neste caso vamos ter gafarias administradas ou muito ligadas ao poder régio, como é o caso da Gafaria de Coimbra, mas outras muito ligadas ao poder municipal concelhio, como vai ser o caso da Gafaria de Lisboa, administrada pelo Conselho. E a de Santarém, ali com um aspecto um pouco intermédio, porque os gafos eram eles próprios administradores. Embora nas outras eles também tenham um papel mais importante que aquilo que talvez se pensasse. Isso é muito interessante, a forma como houve a capacidade de comunidades se auto-organizarem para criar essas mesmas instituições para apoiarem as pessoas que estavam a padecer dessas doenças. Hoje em dia nós queremos sempre que haja uma resposta estatal rápida e eficaz para resolver os problemas de saúde, e se não houver testes imediatos para a Covid-19 é logo um escândalo, não é? Mas já sabe, pronto, aqui também é uma grande diferença naquilo que é o desenvolvimento das sociedades e daquilo que se espera das instituições que governam. A próxima questão que eu tenho para te colocar diz respeito também a um tema da tua investigação, que eu cruzei-me com um artigo teu muito interessante que está disponível no Academia, porque nos últimos meses têm surgido informações muito diversificadas sobre a doença e como combater a doença ou como ultrapassar a doença em si, seja do ponto de vista médico, em que algumas personalidades políticas sugerem medicamentos como a hidroxicloroquina, não é? Da malária para combater o vírus, o novo coronavírus, ou então, por exemplo, sugestões de que injetar lexívia ou consumir produtos como o gengibre fervido, o alho, a manga ou as cebolas podem ser benéficos para se ultrapassar esta doença mais rapidamente. Sabemos que alguns destes produtos contêm de facto vitaminas e substâncias anti-inflamatórias, mas nenhum deles consegue curar a Covid-19, como é óbvio. No artigo que eu li teu sobre a dieta dos leprosos numa gafaria de Coimbra, tu referes que eles apontavam uma relação entre alimentação e saúde. Que tipo de dieta é que estamos a falar e que relação é esta? Bom, quanto à alimentação, é importante vermos a explicação medieval da doença. E foi transmitido pelos tratados médicos da antiguidade e posteriormente pela medicina árabe, que teve um papel fundamental na medicina europeia, na literatura médica europeia medieval. O corpo era composto, ou o organismo humano era composto por 4 humores,
o sangue, a fleuma e a trabilis ou bilis negra e a bilis. Estes humores tinham de estar perfeitamente equilibrados para que o indivíduo se mantivesse são. Qualquer desequilíbrio provocava a doença. E a lepra é uma doença melancólica, como eles as designavam, porque era provocada pelo excesso de atrabilis ou de bilis negra. E então os alimentos iriam repor esse equilíbrio, supostamente iriam repor esse equilíbrio, e, por exemplo, para a lepra, os alimentos tinham de ser de natureza temperada, suave e úmida, para permitir uma fácil digestão e absorção pelo organismo. Temos depois também a alimentação era fundamental, porque a medicina medieval baseava-se muito na prevenção, mais do que na cura e no tratamento, baseava-se muito na prevenção e difundiu-se muito a literatura médica, os chamados regimen sanitatis, em que a dieta desempenhava um papel fundamental. Naturalmente que eles tinham formas depois de tratamento e de cura, quando era impossível evitar a doença, mas baseavam-se muito nesta prevenção. E a dieta era por isso fundamental. No caso do tipo de dieta, o exemplo que eu conheço é o de Coimbra, como no artigo que referiste, onde eu estudei, porque é descrita com muito detalhe no Regimento da Gafaria, de 1329, e eu posso dizer, eles tinham uma ração individual, que era uma ração básica, a ração de base, aliás, a fundamental, composta pelo pão, vinho, e uma quantidade de azeite, portanto dieta mediterrânica e sal. Essa ração não lhes faltava, no regimento é descrito como sendo atribuída anualmente, porque são dadas as quantidades anuais, mas eles iriam recebendo ao longo do tempo, presumo. E posso dizer que fiz as conversões às quantidades de pão e eles recebiam realmente, aquilo dão médias de quilos de pão por dia, um pouco exageradas naturalmente. Eu depois concluo que eles teriam direito a vender algum do trigo a que tinham direito e de outro cereal. O vinho também bebia-se muito vinho na Idade Média, ao contrário da água, não é? O vinho substituía em certa medida a água para saciar a sede, e depois o sal e o azeite para temperar as refeições. Mas não digo que mais importante que esta ração individual era um complemento, os leprosos recebiam as chamadas pitanças, que são refeições extras, são pequenas rações distribuídas ao longo do calendário, ao longo do ano, em dias específicos tanto do calendário agrícola como do calendário litúrgico. E é aí que vemos, de certo modo, que podemos estabelecer algumas relações com a medicina e com os tratados médicos, embora não haja qualquer referência a isso no regimento. E aí recebiam fruta, e temos o caso do figo, que era muito aconselhável para a lepra, legumes, recebiam carne, e, por exemplo, posso dizer que recebiam o porco no Natal, que é a altura, por tradição, da matança do porco, assim como recebiam o carneiro na Páscoa. Durante a Quaresma recebiam o peixe, tinham o direito ao peixe. Mas depois há alguns produtos que se salientam em quantidades muito pequenas, mas que aí já nos permitem um pouco tentar estabelecer estas relações. E recebiam, por exemplo, a pimenta, as especiarias, e recebiam nomeadamente a pimenta, que é desaconselhada aos leprosos, apesar de tudo, mas que não podemos esquecer do seu fim terapêutico, e nada nos impede de, pelo menos, supor ou colocar a hipótese de que na Gafaria de Coimbra e também noutras, a pimenta poderia ser utilizada na confecção de alguns ungüentos, de algumas receitas médicas, de medicamentos, mas até para ser inalada e libertar a cabeça através dos espirros, purgar a cabeça. E o mesmo com os cominhos, também, que recebiam uma pequena quantidade de cominhos, que também podiam fazer parte de alguns medicamentos, eram, por exemplo, aconselhados por Pedro Hispano no tratamento da lepra. E depois o mel, recebiam também mel, além de ser um doce, não é, que eles que receberiam, que lhes dava um pouco um gosto diferente às refeições, naturalmente.
poderia também ser utilizado nas próprias feridas como ungüentos, como emplastros, para lhes tentar um pouco aliviar o sofrimento. Peço desculpa. Seria um regime paliativo, como disse Carol Rockcliffe, uma das principais historiadoras da lepra na Idade Média britânica, mas também, como diz Françoise Berriac, uma historiadora francesa, vou aqui citar, adaptando um pouco, esta dieta evoca a perspectiva tranquilizadora de uma casa onde os doentes não morriam de fome. Eu penso que de facto em Coimbra não haveria esse problema. Naturalmente estamos a ver um estatuto, um documento normativo, mas se realmente fossem cumpridos, e eu acredito que sim, porque os documentos também vão dando muito essa ideia, não havia de facto fome na Gafaria de Coimbra. Naturalmente claro. É uma dieta pouco variada, mas de facto e muito rica em hidratos de carbono, mas acho que nesse aspecto não haveria problema. Sim, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo dá a ideia de manter, conhecendo o grau de gravidade da própria doença, mantê-las satisfeitas pelo menos durante uma fase, como tu dizes, um regime paliativo, não é? Numa fase que poderia ser uma fase final da vida dessas mesmas pessoas padecendo da doença. Tu falaste, por exemplo, no caso da pimenta, que teria fins terapêuticos, mas também poderia ser utilizada para fabricar certos ungentes e medicamentos. Para além da questão alimentar, tu sabes se existia outro tipo de panaceias, outros medicamentos, por assim dizer, que eram aplicados aos doentes com lepra? E já agora uma questão, para o caso de teres conhecimento sobre isto, que tipo de variação é que existia entre as várias regiões da Europa, se havia diferenças consoante até mesmo no que diz respeito à própria alimentação, porque aqui em Portugal, se temos um acesso mais específico ao vinho e ao azeite, isso não seria idêntico, por exemplo, no norte da Europa, a não ser que o importassem através dos mercadores portugueses. Essas diferenças não são tão fáceis de perceber. Por exemplo, deste o exemplo do vinho, posso dizer que nas gafarias inglesas, em vez do vinho, eles recebiam cerveja. Essa diferença cultural está mesmo muito presente. Quanto aos tratamentos, eu não tenho exemplos para Portugal de que estes tratamentos fossem efetivamente aplicados nos doentes. Eu calculo que pelo menos alguns que nós hoje seriam as pomadas ou esses ungüentos, esses emplastros, para lhes aliviar pelo menos sofrimento da pele, aquela não seria de todo agradável, naturalmente. As diferenças não seriam muitas, porque a literatura médica que circulava na Europa circulava também em Portugal. Os tratados médicos chegavam cá, nós temos grandes bibliotecas monásticas que se conhecem, o caso de Santa Cruz, e a circulação dos livros científicos no Reino, e é aquela literatura, como eu te falei há pouco, herdeira da Antiguidade e depois dos tratados árabes, e serão sempre esses cuidados que são transmitidos. Mas depois é preciso ver que haverá uma certa diferença entre aquilo que está nos tratados, entre a teoria e depois a prática. Não há, de facto, qualquer conhecimento de que fossem aplicados tratamentos aos leprosos, neste caso Coimbra, que eu conheço melhor, mas penso que nos outros sítios também. Mas temos, de facto, exemplos de alguns tratamentos que supostamente seriam eficazes. Eu estive a recolher alguns exemplos no Pedro Spano, no Thesaurus Pauperum, onde ele faz um elenco de tratamentos a partir de outros autores, naturalmente, lá está, através da transmissão. O Pedro Spano, que não sabemos ao certo se será o nosso Papa João XXI ou não, há já trabalhos sobre essa identificação, e então posso dar alguns exemplos também pela curiosidade, e eu acho um dos mais curiosos, por exemplo, é que é aconselhado aos leprosos comerem carne de serpente, porque eventualmente lhes faria cair a pele, como a serpente, e portanto supostamente curava a lepra. É algo que hoje nos soa um pouco estranho, e ele tem alguns muito descritos, alguns que nos parecem assim um pouco estranhos, mas eu acho isto muito curioso, essa ideia da pele, da substituição da pele e de poder curar a lepra. E ele dá muitas receitas desses ungüentos e desses emplastros, e acaba sempre com eles se cura perfeitamente a lepra. Nós sabemos que a lepra só tem cura já no século XX,
através de uma combinação de antibióticos, mas lá está, eles acreditavam que eram aqueles tratamentos que podiam ajudar. E o caso de um emplastro de folhas de açucena trituradas e aplicadas nas feridas, que pelo menos os aliviariam, temos também de acreditar, e que eles próprios teriam esse cuidado de tentar colocar alguma coisa que lhes aliviasse o sofrimento. Depois, seriam ou poderiam ser aplicados os procedimentos cirúrgicos, o mais conhecido a sangria, que era o que permitia também tirar os humores em excesso e tentar equilibrá-los. E depois há um outro caso muito, muito interessante e também nos diz muito, porque continuamos a fazer uso, os banhos termais. E os banhos no geral e em particular os termais. E aí sim já temos algumas fontes. Por um lado, a água quente faz transpirar e, portanto, eliminar também as impurezas do corpo. Também através dos odores, dos perfumes que se colocavam na água, também poderia ajudar a essa libertação. E depois a própria esfoliação, que seria a parte talvez menos agradável do banho para os leprosos, naturalmente, poderia ajudar a limpar aquela carne, aquela pele já doente e, digamos, morta, não é? E que, portanto, já não estava no corpo, já só estaria a causar ainda mais sofrimento e mais doença. E depois também a questão que a água é purificação, não é? E estamos a falar então de doentes que têm aquela questão do pecado um pouco associado. Neste caso, para Portugal já temos um pouco mais de referências. Temos gafarias que surgem muito próximas de águas termais e nós temos gafarias, ou pelo menos as ditas comunidades de leprosos, porque temos delegados, por exemplo, aos leprosos de Lafões, e seriam então os leprosos que estariam em São Pedro do Sul, também perto das Caldas da Rainha, e a gafaria de Santarém, o Compromisso 1223, considera a possibilidade de, com uma autorização especial, os gafos irem às Caldas. Portanto, será dos poucos exemplos de tratamento ou de referência a um possível tratamento destes doentes no Portugal medieval. Sim, muito interessante. Eu imagino que se alguma pessoa estiver a escutar esta entrevista e tem algum problema de pele, provavelmente irá experimentar um guento de carne de cobra e depois uma esfoliação numas termas para tentar fazer um tratamento de beleza com recurso à medicina tradicional da Idade Média. São pormenores absolutamente deliciosos que certamente irão fascinar quem nos escuta. Obrigado por isso. Eu vou avançar agora para uma outra parte da entrevista. Apesar de haver comunidades auto-organizadas que tentam encontrar uma forma institucional de superar esta doença e de haver também um apoio por parte das instituições régias, mas também municipais e eclesiásticas, para que as pessoas que padecem da lepra possam ultrapassá-la ou pelo menos ter um fim mais ou menos digno de vida. A verdade é que é durante o período medieval, provavelmente, que surge um adjetivo muito poderoso, ou que vai dar origem a um adjetivo poderoso num período posterior da nossa história, que muitos consideram ofensivo, que é o leproso. Aquilo que nós vemos hoje em dia, ainda não há propriamente pessoas a insultar alguém a dizer por ter Covid-19, mas sabemos que há uma espécie de franjas de população que continuam a destilar ódio contra minorias, acusando-as de irresponsabilidade social perante a doença, ou de estarem na origem do vírus, como é o caso, por exemplo, na Índia, de acusarem os muçulmanos de propagarem essa doença. O que é que nós sabemos sobre a forma como eram estigmatizados os doentes com lepra? Antes de mais, eu penso que é importante, eu até falei ao início dos tais mitos, não é, que abundam sobre a lepra na Idade Média, eles talvez fossem menos estigmatizados do que aquilo que nós julgamos ou do que nos é passado pela historiografia mais antiga, ao longo do século XX. E eu acho que os autores têm conseguido provar, autores mais recentes, por exemplo, a François-Olivier Touty, penso que estou a dizer bem o nome, um historiador francês, tem uma tese sobre a província de Sain, em França.
e que começou a desmontar um pouco essas ideias durante os anos 90, ainda um pouco antes, e depois Carol Rockcliffe, de quem já falei há pouco, já no século XXI, que tem um livro sobre a lepra na Inglaterra medieval, e um primeiro grande capítulo é sobre sobre os mitos que se foram construindo sobre os leprosos, sobretudo ao longo do século XIX e também já XX, muito por causa dos contactos que se estavam a fazer entre colonizadores e colonizados, vamos dizer assim, não sei se serão os termos mais corretos, e então em que há um bacteriologista, penso eu, americano, que apregou de que o isolamento que se fez na Idade Média é que cura a lepra e é que resolve a lepra. E então é muito dada a ideia, há uma pintura muito famosa, um desenho de 1912, salvo erro, em que o leproso está a ser escorraçado da cidade, e foi um pouco essa ideia que foi passando. Mas os leprosos eram acarinhados pela sociedade, eu já falei há pouco dos testamentos, eles estão perfeitamente integrados nas suas gafarias, têm um papel interventivo, estão autorizados a ir à cidade, estão autorizados a ir à romaria, às caldas, como falei há pouco. Alguns podiam até permanecer nas suas próprias casas, aqueles de um estatuto social mais elevado, podiam ter autorização régia para isso. Mas naturalmente há sinais de estigma, efetivamente, como não poderia deixar de ser, estamos a falar de uma doença com um caráter muito visível, naturalmente. Isso por um lado gera compaixão, por outro pode gerar repulsa. E há alguns sinais, e que eu gostava aqui um pouco de falar também. Temos a ideia, por exemplo, do leproso e das normas de vestuário, do leproso coberto, em que se vê apenas a cara e as mãos, posso até mostrar, compartilhar a imagem, que é uma das imagens mais conhecidas, mais icónicas do leproso na Idade Média, completamente coberto e com as famosas matracas na mão, que tem sido definido como, esta é uma pintura, uma iluminura do século XV, está num livro de Bartholomew Langlais, e as matracas que seriam supostamente para afastar as pessoas, embora o historiador François de Olivier-Tuty já tenha tentado um pouco desmontar e dizer que as matracas podiam ser sim para atrair esmolas e substituir a voz do leproso que estava rouca e que tinha sido afetada pela doença. Interessante. Isto é uma imagem que está na Biblioteca Nacional de Paris, não é? Sim. Eu até deixei em baixo com a referência. E há de facto algumas gafarias, e em França e em Inglaterra, que têm efetivamente estas normas do vestuário, e fala precisamente nas túnicas escuras que cubram todo o corpo. Em Portugal eu não tenho grandes exemplos de vestuário. Há apenas o cuidado dos leprosos, por exemplo, em Coimbra, não andarem descalços na terra, e aí poderá ser um daqueles sinais, mais do que de estigmatização, de medo do contágio, não é? E deles com os seus pés descalços na quinta, onde vão ser produzidos os legumes que depois eles, ou até outros, talvez através da venda, vão consumir, então há essa preocupação. E depois há alguns exemplos muito esporádicos em França, por exemplo, e que depois foram, então durante o século XIX, para servir outros ideais, foram generalizados, mas são mesmo muito esporádicos, aconteceriam numa gafaria ou noutra. O caso do chamado ritual da morte, de entrada na gafaria, era simulado, era feito um ritual em que o leproso morria para o mundo quando era dele separado. E há um exemplo, e aí vai ter um pouco aquela questão da culpabilização do caso dos muçulmanos na Índia, em que os leprosos foram acusados em 1321 de envenenar os poços e as nascentes de água em França, mas há depois todo um programa político, digamos assim, por trás, não é, que levou a essa culpabilização, a um contexto político muito forte que liga também aos judeus. E portanto, mas são casos que se repetiriam noutros sítios, mas talvez mais raros. Em Portugal há alguns exemplos realmente em que os leprosos eram excluídos, eram marginalizados, e há um exemplo de Dom Pedro I, um documento de Dom Pedro I, de 1365, que é um dos mais conhecidos e que
leva-nos até a um outro patamar, quando leprosos marginalizam leprosos. E então são os chamados leprosos andantes ao mundo, que não têm ração nas gafarias, queixam-se ao rei que os leprosos que estão nas gafarias e que são vizinhos das vilas e das cidades, que os marginalizavam e que, eu penso que tinha colocado aqui, que tanto os leprosos institucionalizados e os seus procuradores os expulsavam das cidades, não os deixavam pedir esmola e até lhes batiam e feriam, e portanto temos aqui, lá estão as tais categorias, uma própria hierarquia entre os doentes. Temos os das gafarias que não querem os errantes, que seriam os mais pobres, que não tinham como entrar nas gafarias, porque entrar na gafaria exigia a posse de propriedade e o pagamento de uma joia de entrada, como diríamos hoje. E temos depois um exemplo do Porto, da variação do Porto, o caso dos leprosos errantes expulsos pela variação do Porto e são ameaçados com ferimentos de vara se voltarem uma segunda vez e com açoites se voltarem mais vezes. Portanto, aqui há de facto uma certa atitude e uma certa marginalização que não há com os leprosos das gafarias, porque são os leprosos que são realmente pobres, que não têm onde estar e que precisam de pedir esmola e de mendigar pela cidade e pela vila, que é naturalmente onde estão as pessoas concentradas e com algum dinheiro para lhes poderem acudir. E depois tenho um outro exemplo de Coimbra, de 1442, e aí também foi o único sinal que eu encontrei em Coimbra, e aí contra os da Gafaria, que são os clérigos de Santa Justa, que a freguesia onde está instalada a Gafaria, que administravam os sacramentos aos leprosos e ao outro pessoal que estava na Gafaria, o pessoal administrativo e trabalho na casa. E então Santa Justa está a reclamar o seu direito ao trigo que a Gafaria lhe devia pagar por esses sacramentos, e então exigem o trigo por darem os sacramentos a tais homens tão nojosos, portanto será nojentos hoje em dia, como são estes gafos. É um dos poucos exemplos que eu tenho também em que é dado um adjetivo e muito forte. Eu acho que não sei se na Idade Média se seria tão forte, mas é de facto muito forte. Seria a mesma conotação. Não, são exemplos muito interessantes, o que significa que apesar do tal esforço institucional e da capacidade de auto-organização por parte de alguns leprosos, havia sempre uma percentagem de pessoas que padeciam da doença que não conseguia ter acesso às instituições assistenciais. Isto leva-me a uma outra questão, que é um pouco já num outro âmbito, que é em momentos de uma maior propagação de doença e de evidência de um maior número de infectados, a lepra provocou alguma consequência económica, especialmente nos espaços urbanos, pensando, por exemplo, nas cidades de Porto ou de Lisboa, que têm maior propensão para o comércio marítimo, por causa, isto associando àquilo que se passa hoje, não é? Que vivemos 3 períodos de quinzenas de estado de emergência e a pouco tenta-se retomar a vida económica. Sabes algo sobre consequências entre a lepra e a economia? Assim, consequências tão diretas e, por exemplo, como vemos com a peste negra e que eu penso que infelizmente iremos ver com a Covid-19, eu penso que não, porque os surtos da lepra não são tão... não criam uma ruptura tão grande, não são tão momentâneos e tão inesperados como foi o da peste negra, que criem essa ruptura na economia. Agora, a questão é que as próprias gafarias, que são um resultado da lepra, talvez tenham alguns efeitos ou melhor, têm, porque estão integradas nas redes económicas e poderia quase dizer comerciais das cidades onde estão implantadas. Elas implantam-se na cidade um pouco, e aí sim
uma certa exclusão, afastamento daqueles doentes do centro da cidade, mas estão muito próximos, estão nas entradas das cidades, aquilo que Jacques Le Goff dizia, à distância de uma pedrada, não é, d'un jet de pierre, e eles implantam-se perfeitamente no espaço urbano, não são elementos estranhos, não estão excluídos das dinâmicas económicas, fazem parte delas. Têm, e por exemplo posso dizer que ainda hoje em Coimbra temos a Azinhaga dos Lázaros, será já uma denominação posterior porque está junto do espaço onde a Gafaria se instalou já no século XV, já num segundo espaço. E depois a questão da vida económica, as Gafarias eram proprietárias e dando o exemplo que eu melhor conheço, o de Coimbra, era uma instituição relativamente, diria, rica, porque é um grande proprietário, tem bens tanto na cidade como depois no seu termo, em todo o termo, até Condeixa. Foi elaborado um tombo por ordem de Dom Manuel I em 1515, que é maior do que o dos hospitais que se foram anexados ao Hospital Real, todos juntos. É um tombo efetivamente muito grande. Denominava, por exemplo, todo o lugar de Enxofães, que fica, salvo erro, é Concelho de Cantanhede, ali na passagem entre o Concelho de Cantanhede e Amealhada. E subsistiram muitos documentos também que permitem reconstituir esse património, que estava ao lado do património dos grandes proprietários da cidade, como Santa Cruz, como a Sé, com quem a Gafaria se relacionava. Naturalmente não podemos compará-la com essas instituições, mas a Gafaria contratava os seus bens, por exemplo, a mesteirais que estavam na cidade, que depois subempresavam a quem trabalhava as terras, e há circulação de dinheiro nestas trocas. E depois eu penso que também contribuía para o abastecimento da cidade. Eu fiz até um estudo há pouco tempo sobre o abastecimento de cereal. A Gafaria recebia muito cereal e eu penso que ele que seria depois também vendido na cidade e chega a ser, por exemplo, roubado pelo Conselho dos seus celeiros, em alturas de carestia, naqueles anos do reinado de Dom Fernando, penso que foi em 1371, o Conselho arromba as portas do celeiro, da Gafaria, e rouba o trigo. Portanto, numa altura de carestia, era uma instituição que tinha trigo para poder ser roubado pelo Conselho, para abastecer outros. Então acaba por ser quase um efeito oposto, não é? Pensando atualmente na perspectiva de uma regressão económica ou de uma fase de depressão económica, de certo modo as Gafarias acabaram por ter um efeito benéfico para o desenvolvimento da economia numa escala local. Estamos a aproximar-nos do fim da entrevista, Ana Rita. Eu gosto de tentar terminar sempre de uma forma um pouco mais positiva perante as pandemias e a história. Já sabe que nem sempre é fácil identificar um sinal positivo quando estamos perante grandes crises, especialmente uma desta dimensão atual. Observando a história, e aqui é fazer são duas perguntas diferentes. O que é que achas que de benéfico emergiu do combate à lepra? E o que é que achas que poderá mudar para melhor no nosso mundo depois da Covid-19? A primeira é uma pergunta para a historiadora, a segunda é uma pergunta para a cidadã Ana Rita. Não é fácil, não, mas no caso da lepra, eu penso que há alguns aspectos, como pelo menos assinalar. O caso do isolamento, que eles foram votados, e então sobretudo ao longo do século XX, com as colónias, temos o exemplo da colónia Rovisco-Pais, não podemos talvez tirar daí um grande benefício, mas se calhar atualmente consegue-nos mostrar que o isolamento consegue efetivamente prevenir o contágio. E penso que estamos a ser prova disso, porque aqueles 2 meses de confinamento conseguiram achatar a curva, que tantas vezes ouvimos falar ao longo do mês de março e de abril, e portanto provam que o isolamento pode ser uma medida eficaz, com peso, conta e medida, naturalmente, poderá ser efetivamente eficaz nestas doenças contagiosas, embora a lepra tenha um grau de contágio muito, muito menor do que atualmente vemos com a Covid-19. Por um lado, este interesse que a doença gerou no século XIX e XX terá conduzido naturalmente à procura e posterior descoberta da cura.
da sua cura, a administração dos antibióticos que terão e da combinação dos antibióticos que levariam à sua cura naturalmente. E depois eu penso que terá contribuído também para a diminuição do estigma e para olharmos para estas doenças contagiosas numa outra visão, e eu penso que os estudos atuais estão precisamente a contribuir para isso, que eles não devem de todo ser estigmatizados, e estendendo isto os leprosos a outras doenças que poderiam levar a esse estigma. E eu penso que é muito daí que vem o que poderíamos dizer vantagens, ou melhor, pontos mais benéficos da lepra. Quanto à Covid-19, é difícil também prever, eu penso que vamos passar por uma crise económica de facto que nos vai afetar a todos e vai afetar os países e o mundo, porque o mundo está parado, mas algumas coisas eu acho que vão ressaltar daqui. O teletrabalho, por exemplo, penso que está a mostrar como vantajoso e funcionar até relativamente bem, as pessoas não têm de se deslocar tanto, talvez contribua para uma diminuição do stress, e no futuro, quando voltarmos à dita nova normalidade, não substituindo naturalmente as formas anteriores de trabalho e o contacto humano, que eu acho que é fundamental, mas se calhar um complemento benéfico e que poderá melhorar até a qualidade de vida das pessoas. Eu gosto de acreditar e quero acreditar que vai ajudar numa maior consciência ambiental. Eles têm feito muito propaganda, têm falado muito na diminuição da poluição nas cidades. Vimos aquelas primeiras imagens de Veneza em que os golfinhos voltaram aos canais da cidade. Uhum. Eu gosto de acreditar que talvez possamos pelo menos pensar um pouco mais nisso e que nos ajude um bocadinho a pensar no nosso impacto, na nossa pegada ambiental. E depois eu acho que a valorização do essencial. Acho que estamos todos a valorizar mais, ou a ajudar-nos mais a valorizar aquilo que é essencial, que é a família, que é os amigos, são as relações humanas que têm de ser mantidas agora à distância, e cada vez mais as pessoas anseiam por poder estar com os seus. E neste sentido também um pouco, talvez, a diminuição dos gastos supérfluos, talvez controlar um pouco aquele consumismo desenfreado das últimas décadas. Não, naturalmente precisamos de voltar a dar um alento à economia, naturalmente, mas sabendo fazer as escolhas acertadas e com aquilo que é essencial para nós. Além de que os conhecimentos médicos se estão constantemente a desenvolver, e nós como cientistas das ciências sociais e humanas, mas também sentimos muito essa necessidade da valorização da ciência, e eu acho que isso é fundamental, e todos têm sido chamados a intervir e a mostrar o seu valor. Claro que nesse último ponto temos que ver que também há o lado oposto, não é? Quem não valoriza o papel da ciência e toma decisões políticas que podem ter consequências muito nefastas para os seus cidadãos, mas depois pode-se dizer que a história estará aqui para julgar os atos e as decisões políticas de cada um. Ana Rita, muitíssimo obrigado. Foi uma entrevista fantástica, com uma descrição excepcional, uma interpretação muito boa daquilo que foi a lepra durante a Idade Média. Para aqueles que irão ver este vídeo mais tarde, isto está disponível no canal YouTube do CITSEM, e a partir de agora todas as entrevistas passam a integrar também a iniciativa da Casa Comum da Universidade do Porto em formato podcast, portanto podem sair e fazer jogging, que é permitido e é útil para manter a forma física depois de tanto tempo de confinamento, e também está disponível em podcast, por exemplo, em plataformas como o Spotify. Ana Rita, muito obrigado. Obrigada eu, Flávio, foi um gosto.